Fala, comadre! Aqui é a Lígia, lá do blog Mães Comadres e aqui do seu canal do YouTube Mães Comadres. Hoje eu queria conversar com você sobre os High Need Babies. Você já ouviu falar sobre isso? O que são os bebês High Need? Ou bebês que exigem muito, esgotam muito as suas mamães e a sua família e quem mais cuida deles? Vem comigo que eu vou te contar tudo que eu descobri. Quem primeiro trouxe esse conceito de High Need Babies foi o Dr. Sears, que é um pediatra muito conhecido americano, e por uma experiência pessoal dele, na verdade, foi que ele se confrontou com essa situação e a partir de então estudou e formatou todas essas teorias que eu vou te contar aqui hoje. O Dr. Sears era casado com a Martha e eles tinham 3 filhos. E então nasceu o seu quarto bebê. Esse quarto bebê era diferente de tudo aquilo que eles tinham já experimentado e conhecido na sua experiência como pais, pai e mãe de 3 outros filhos. O bebê chorava muito mais. O que eles faziam, tinham feito já, tinham aprendido com os outros bebês, não funcionava com esse quarto filho deles. Era um bebê que não dormia, um bebê que chorava e mamava demais, um bebê que não parava quieto, e eles se viram perdidos e com a necessidade de entender um pouco mais o que estava acontecendo, já que também tinham outras 3 crianças que precisavam de seus cuidados. E eles começaram a perceber que muitas vezes, no consultório mesmo do Dr. Sears, ele conversava com algumas mamães e quando elas traziam esse tipo de experiência que elas tinham em casa, bebês muito difíceis, bebês que choravam muito mais do que o normal, muitas vezes ele achava que as mamães estavam exagerando, ou que eram inseguras, ou que porque eram mamães de primeira viagem. E olha só no que deu. Ele era um profissional da área, pai de 3 crianças, a mulher dele era uma mãe dedicada, super bem sucedida, vamos dizer assim, experiente, mãe de 3 filhos. E nada do que eles tinham vivido e experimentado até então resolvia com o seu quarto bebê. Ele documentou, vamos dizer assim, organizou 12 características e disse que se um bebê tem pelo menos 3 dessas características, ele pode ser considerado um High Need Baby. Eu vou ler aqui, eu fiz uma colinha, eu fiz um post bem completo lá no blog. Depois, se você quiser, clica aqui no link da descrição do vídeo, entra lá e lê o post. Tudo isso que eu tô lendo aqui é uma colinha do post que eu deixei lá pra você, ok? É que eu não quero perder nenhum detalhinho. Vem comigo, então, as 12 características que podem fazer com que um bebê seja considerado um High Need Baby. O bebê é muito intenso, então ele chora muito, ele mama muito e ao mesmo tempo ele gargalha muito alto, ele vibra, ele é um bebê intenso. Hiperativo. Fica claro aqui que não é a hiperatividade de patologia, doença. É um bebê que é muito ativo. Desde os primeiros dias é um bebê que a gente percebe que ele não fica muito quieto. Eles esgotam a mãe, tanto o leite quanto as energias da mãe. Quer estar no peito o tempo todo, ou para mamar, ou para o contato e consolo com a mãe, já que normalmente não aceitam chupetas. Impacientes e inflexíveis, ou seja, querem tudo para já e não negociam alternativas. Não dormem muito, de dia praticamente não dormem e à noite dificilmente dormem mais de 3 horas seguidas. Eles são insatisfeitos por natureza. Por exemplo, eles querem sempre mais atenção, não adianta música, não adianta peito, não adianta colo. Quando eles querem chorar, eles vão chorar e ponto final. Imprevisíveis e difíceis de agradar. O que hoje serve para acalmar, amanhã pode ser que já não sirva mais. Super sensíveis, estão sempre ligados no seu entorno, no que está acontecendo, com as mudanças ambientais, mudanças climáticas, mudança de estado de espírito das pessoas que cuidam dele, da harmonia da casa, se tem visita, em viagem, mudança de casa, enfim, são super sensíveis a qualquer tipo de mudança. Querem colo e contato, pele a pele o tempo todo.
Seja para mamar, seja para brincar, seja para dormir. É aqueles que a gente chama de coleirinho, são os bebês coleiros. Não conseguem se consolar ou se acalmar sozinhos. Eles sempre precisam da gente, mãe, e de preferência o nosso peito, já que dificilmente eles aceitam chupeta, bichinhos de transição e mesmo o dedo na boca. Eles querem mesmo o contato pele a pele com a mãe. E são super sensíveis à separação. Então, quando já começam a entender a separação, o tchau, são aqueles que dão show mesmo, daqueles que a gente sai com o coração partido. Quando eu li essas duas características lá no site do Dr. Sears, eu fiquei pensando, eu sou mãe de 3, eu converso com um monte de mamães, né, aqui no blog, diariamente, e é muito difícil, minha amiga, a gente encontrar um bebê que até os 3, 4 meses não tenha pelo menos algumas dessas características, entende? O bebê chora, o bebê gosta de colo, o bebê quer contato. Claro que tem uns que passam um pouco da medida. E é esse o caso que o Dr. Sears quis teorizar, vamos dizer assim. O que eu acho importante, essa nossa conversa aqui, eu queria deixar um recado para você, para a gente refletir. Eu acho que quando a gente entende melhor o que está acontecendo, a gente tem mais tranquilidade de saber duas coisas. Primeiro, que não tem nada de errado com o nosso bebê. Que ele é só um high need baby e que isso não é uma doença, que isso não traz consequências para o futuro, que normalmente até os 7 anos essas características já se foram e que fica assim alguns tons na sua personalidade. Mas que mais pro finalzinho a gente vai conversar, que eu acho que isso não é de todo ruim não. Outro ponto importante para a gente refletir é que também não tem nada de errado com a gente. O nosso bebê, ele é um bebê que demanda mais atenção, que tem a sua necessidade num nível muito elevado, mas que ele não chora por culpa nossa, ou porque a gente não consegue compreender ou atender às suas necessidades físicas e emocionais. Então, tá tudo bem. Tá tudo bem. O seu bebê é um bebê que veio com um padrão, vamos dizer assim, de exigência acima da média. É só isso. E eu fiquei pensando que se a gente considerar que um high need baby vai levar consigo traços de personalidade compatível com essas características, de ser uma pessoa intensa, de ser uma pessoa que sabe o que quer, de ser uma pessoa que não aceita menos da vida, eu não acho que isso seja de todo ruim, não. O que você acha sobre isso? Me conta, você já teve algum bebê high need baby? Seu bebê é um high need baby? Quais são as suas dificuldades como mãe? Eu tô aqui para fazer alguma diferença de verdade na sua vida. É para isso que serve o meu trabalho, é para isso que existe o nosso canal e o blog Mães Comadres. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Dá um gostei para mim, compartilha com as suas amigas, se inscreve no nosso canal. Toda semana, esse ano, eu tenho um compromisso com você de não passar a semana sem produzir um conteúdo de qualidade para fazer a diferença na sua vida, da sua família e do seu bebê. A gente vai se encontrando então por aqui. Um beijo e até a próxima semana.